Acho que voltamos. Alô? Vamos tentar de novo. Nossa, a internet oscilou aqui, caiu tudo. Vamos lá. Deixa eu tentar convidar aqui o professor Carlos de novo, porque a minha conexão caiu. Acho que sim. Ô, pessoal, desculpa. Realmente é coisa que a gente não tem controle, né? Tá aqui aguardando. Oi, Júlia. Consegui retornar a conexão, aguardando o professor Carlos retornar. Deixa eu ver. Nossa, que pena, tava tão gostoso. Pronto. Olha aí, o professor Carlos está entrando. Vamos lá. Pronto, Mirna entrou. Visualizar. Acho que agora vai. Agora voltou. Guardando. Acho que agora foi. Ô, professor, minha conexão caiu, derrubou tudo aqui. Mas as pessoas estão em pé. Foi, eu fiquei em pé. Ela ficou oscilando, até chegou uma hora que caiu. Mil perdões. Estava tão boa a conversa, o senhor estava até onde eu escutei, o senhor estava na questão da necessidade da modernização da cultura, dos próprios advogados, inclusive, no que tange a questão da possibilidade de resolução de conflito de outra forma que não através de uma decisão autoritária judicial. Exato, Mariana. Na realidade, isso já vem sendo muito discutido, né? Eu nem vou demorar muito, mas, de fato, a advocacia resolutiva e as práticas colaborativas, né, elas estão mudando, né? Porque aí você passa a trabalhar com a ideia do desenho do sistema da disputa. Você, como escritório, você é um gestor, não apenas um litigante, né? Você é um gestor e poderá ser necessário que você atue como um negociador, né? Como um negociador preparado, competente, entrando em contato com o advogado da outra parte, numa combinação geral por uma busca de um consenso através dos próprios advogados negociando com a participação das partes interessadas. Você pode verificar juntamente com o advogado da outra parte e todos os interessados a possibilidade ou a necessidade de contratar terceiros, contratar mediadores, contratar um financista, contratar alguém que possa trazer elementos, dados de realidade que possam dar suporte a soluções consensuais, né? Pode, e nas práticas colaborativas, pode firmar um pacto de não litigância, com a contratação, inclusive, de profissionais, de técnicos, de psicólogos, aqueles profissionais que forem necessários a facilitar uma solução consensual. Há várias possibilidades hoje no escritório de advocacia, juntamente com as possibilidades também da judicialização, que em muitas situações a judicialização, pelo menos inicialmente, se mostra necessária. Então não vamos ser aí românticos, né? Vamos ser humanos, humanistas, mas não necessariamente românticos, né? Então a realidade é esta, e precisamos estar preparados para todas essas possibilidades. Eu também sou adepta dessa vertente, né? Não imagino como romantizar, eu imagino como humanizar, como o senhor fala, para que a gente possa atender aos anseios do cliente. O cliente, pensando como advogada e não como pesquisadora, né? O cliente, ele quer a resolução do conflito, ele não quer, independente da forma, né? Ele quer ter o anseio dele pela busca do poder judiciário resolvida. Então, quanto mais rápido
E quanto mais eficaz for a atividade do advogado, a gente não vai estar perdendo cliente, a gente vai estar ganhando cliente. Por quê? Porque a satisfação do cliente é a maior propaganda, né? E aí, a partir do momento que isso vai acontecendo com aqueles que a gente representa, de fato, a rede de resolução de conflitos de uma forma diferente do tradicional da decisão judicial realmente vai sendo fortalecida. A própria comunidade já enxerga como viabilidade. Enfim. Na educação jurídica, eu também tenho percebido, professor Carlos, eu não tenho essa sua experiência, mas eu também tenho percebido uma evolução muito grande nesse sentido da alteração da cultura, da preservação da autonomia, da avaliação do posicionamento das partes e não do posicionamento do advogado, que impressionantemente algumas vezes não condiz com o interesse da parte, né? E a gente, cada vez mais na academia, tem preparado os futuros bacharéis para atuar dessa forma. De uma forma com que, de fato, a gente tenha uma atenção grande para as pretensões do cliente e não necessariamente do direito, propriamente dito. Né? Do direito positivo, mas sim o anseio do cliente. Eu tenho visualizado também uma de outras práticas. Hoje nós temos, por exemplo, a Clínica de Direitos Humanos, que também trabalha o restabelecimento da comunicação entre as partes como instrumento de exercício de direitos humanos. Né? E isso também tem chamado muita atenção dos estudantes que não enxergam ainda, que são despertados na academia para isso, porque não faz parte da nossa praxe, da vivência, essa coisa de realmente termos a ideia de resolver os nossos conflitos, Aí, nem a nossa configuração estaria no sentido da educação superior. Mas o que é que o senhor... Eu nunca lhe fiz essa pergunta, eu não tenho nem noção da resposta. O que é que o senhor pensa de se investir em disseminação de técnicas de negociação e tudo que envolve a cultura de paz, desde a educação básica, desde o ensino médio? Isso eu concordo, acho fundamental, já trabalhei com isso, assim, já me envolvi muito nessas questões em outros momentos, mas eu diria assim, para não perder o foco da universidade e do estudo do direito, né, eu centraria a minha atenção agora numa pesquisa que vem sendo feita no Brasil. Há vários grupos de pesquisadores, de pedagogos, né, da área jurídica que estão montando um novo curso de direito. É uma tarefa muito complexa e eu estou até dando essa notícia, não sei se em primeira mão, mas o fato é que o objetivo da tarefa é inverter a lógica do estudo do direito. Ou seja, inverter a lógica do estudo do direito no sentido de priorizar a solução de problemas. Desde o início do curso, com as disciplinas introdutórias, já se trabalhar basicamente com a solução de problemas, através de metodologias ativas, em que os estudantes têm uma participação efetiva na construção do conhecimento, né? Em que aquela coisa de discursos que a gente cada vez mais diminui, né? Nas aulas, nós professores cada vez mais conversamos com os alunos, né? Isso já é um grande avanço. Mas essa metodologia do novo curso de Direito vai significar exatamente a mobilização dos estudantes para a solução de questões em cada disciplina, desde o início trabalhando dentro daquela perspectiva dos países mais pragmáticos, né? Dos países que mais se desenvolvem, que são os países em que as pessoas aprendem a resolver questões. Em vez de ficar conversando, falando, defendendo teses assim, se apegando a ideias
que não tem nada a ver com a realidade. Se as ideias não fazem contato com a realidade humana, com as relações humanas, elas ficam lá e se perdem no espaço. Então, as relações humanas é que estão necessitando de ideias. Ou seja, as relações humanas têm ideias no momento que elas se expressam a partir das pessoas envolvidas na solução de questões pragmáticas e práticas. Então, esse novo ensino do direito, essa nova metodologia, esse novo modo de construir o conhecimento e a habilidade do estudante de direito é muito importante. Eu fui advogado de grandes empresas durante muito tempo nesse campo tributário, e uma coisa que eu percebi, nunca me perguntaram o que é que o artigo tal do Código de Processo determina na situação tal. Desculpe. Sempre me perguntaram como eu resolvo esse problema. Então, o empresário é pragmático, ele quer um advogado que resolve problemas. Ele quer um advogado que encontre soluções rápidas e eficazes e efetivas para aquelas questões. Então, esse advogado é o advogado que está sendo esperado pelo mercado, que já está impaciente diante de tanta briga boba e de tanta litigiosidade ineficaz e improdutiva. Então, nós estamos avançando muito e a minha aposta é exatamente nessa nova metodologia. De que adianta um advogado ser avaliado no exame de ordem, e eu considero o exame de ordem indispensável, considero, nas circunstâncias atuais, não podemos jamais abrir mão do exame de ordem, mas a avaliação que é tirada no exame de ordem é uma avaliação que um bom estudante, naquele sentido do estudante que memoriza tudo, ele passa no concurso. E o estudante, muitas vezes, com uma visão mais pragmática, mais efetiva de solução de questões, ele pode não estar tão motivado a estar decorando as coisas, não. Ele está querendo compreender e encontrar soluções e pode não sair bem no exame de ordem. Então, podemos estar perdendo excelentes advogados e podemos estar aprovando advogados que não vão ter um bom resultado lá na frente, por conta dessa lógica, que é uma lógica que bate contra a realidade da demanda social de uma sociedade mais complexa, que precisa de pessoas criativas que encontrem soluções para problemas que ainda não foram resolvidos e que precisarão ser resolvidos a cada momento a partir da sua peculiaridade. E você memorizando coisas, você não vai ter essa criatividade, essa capacidade de inovação. Então, é preciso inverter essa lógica, introduzir essa nova metodologia, essa nova inversão, né, em que a solução de questões, problemas e as provas, as avaliações estarão em cima de tudo isso, e elas serão efetuadas a cada dia nas próprias práticas em sala de aula, né, evitando-se aquela avaliação única no final de um determinado período de tempo, que é também uma perda de tempo, num certo sentido. Então, a gente vai conseguir mudar essa história e vai mudar a prática da advocacia, vai mudar a prática do Ministério Público, vai mudar a prática da magistratura e vai mudar a prática da defensoria pública. E aí a gente vai consolidar um direito voltado para a solução de questões, problemas concretos da vida das pessoas e menos apegado à vaidade de grandes teses. É isso no alvo, professor Carlos. Como sempre, eu falo muito dessa vaidade também. Eu costumo dizer que o advogado, que ele é vaidoso em insistir na tese, ele não está atendendo aos anseios do cliente. Porque o cliente dele, na maioria das vezes, ele não está preocupado com a tese, ele está preocupado com a resolução. Essa semana, um cliente meu ligou e disse: Mariana, advogado é aquele tipo de serviço que a gente paga para não usar, né? Eu, infelizmente, estou tendo que ligar para você. Certo. Pois é. Me ajuda a resolver isso aqui, que eu não quero entrar na justiça, não. A frase dele foi essa. Mas é verdade, a gente tem que ter uma cultura, nós temos que nos modernizar para atender essa nova demanda. Eu costumo dizer que graças a Deus existe essa nova demanda, porque só litigar na justiça é chato, né? Não agrega, eu costumo agrega, às vezes é realmente necessário, não tem para onde correr, mas muitas vezes não agrega. Não agrega. E o judiciário... Oi? Pois é, o judiciário é caro, né? E a estrutura é muito pesada e termina cobrando cada vez mais, né, um preço, né, e prestando um serviço que não é compatível. Então, essa situação aí precisa ser enfrentada pela advocacia com coragem, com criatividade, com menos dependência dessa estrutura,
ainda longa, ainda atrasada na sua dialética, né? Porque o Código de Processo Civil foi realmente um grande avanço e a gente pode mudar muita coisa com os negócios processuais, com essas possibilidades todas que nós temos aí, à medida que vamos nos acostumando com eles e sabendo utilizá-los, né? Mas, independentemente disto, a advocacia precisa ser mais autônoma, mais independente, né? Mais capaz de gerir, né? essa realidade que a cidadania está precisando encontrar. A cidadania sabe que o Estado é importante, mas a cidadania sabe que a liberdade de escolha e as possibilidades de soluções extrajudiciais são muito importantes também. E enquanto o judiciário não é mais dialético nos seus contraditórios, que vamos criar a nossa dialética extrajudicial, que vamos dar dignidade a esse nosso cliente, né? Que tenhamos esse sentido de responsabilidade para com os princípios constitucionais, né? Que nós temos o dever de acatar, seguir e aperfeiçoar. Né? E aí, consequentemente, a gente volta para aquela história lá da necessidade da modernização da educação jurídica que o senhor já falou tão brilhantemente, porque se a gente não tiver uma reflexão sobre a forma de educação, Marcela acabou de entrar aí, nossa ex-aluna, tá mandando um abraço. Para ela também. E aí, se a gente não preparar o futuro bacharel, o futuro advogado para esse cenário, ele não tem como implementar essas práticas. Né? Então, a gente costuma dizer que a gente não quer mais aquele tipo de estudante na graduação que fica lá, ó, quietinho, só absorvendo. A gente quer, e a gente provoca, né? Através das metodologias ativas, tal, que o estudante realmente produza, faça reflexões, entre na discussão jurídica efetivamente para que ele consiga atender a esse mercado e essa nova cultura jurídica que a gente está implementando aí. Não é isso? Exato. Temos um tempinho ainda, eu faria uma observação. Eu tive a sorte de, em 1967, conseguir uma bolsa, né, na Universidade de Harvard, e o curso que eu fazia lá era sobre a discussão sobre instituições e problemas de desenvolvimento econômico. Nas discussões todas, nós aprendíamos a negociar na prática. Eu me lembro que nós organizamos uma reforma agrária, eles organizaram uma reforma agrária, e nós, na sala de aula, fizemos uma reforma agrária, não é? Cada um desempenhando um papel com pontos a serem computados no processo dialógico de discussão, com os sem terra, com os proprietários de terras, o prefeito, a polícia, o juiz, e etc. E tal, todos os protagonistas, os comerciantes, né? Aqueles que são construtores de opinião, todos os agentes necessários envolvidos nesses processos estavam ali na sala de aula discutindo para chegar a uma solução consensual naquela reforma, entendeu? Em suma, essa metodologia, já nos anos 60, eles adotavam lá com uma metodologia básica, está chegando aqui agora, né? Então, realmente, isso vai ajudar muito no avanço que nós precisamos. Então, é exatamente isto que vai fazer a diferença, né? E é importante que os processualistas possam trazer casos. Por exemplo, como professor de mediação, eu percebi na minha prática também que quando eu não tinha muito conteúdo teórico, mas tinha muitas questões práticas para simular, né, soluções, o conteúdo teórico era melhor aprendido na prática e, após a prática, a gente discutia quais foram as habilidades que foram utilizadas para a solução daquela questão. Então, eles começaram a compreender a importância de aperfeiçoar essas habilidades, as várias habilidades comunicativas necessárias a facilitar diálogos. Tudo isso é importante para um advogado, como negociador, ou para um mediador, né? Nos seus vários espaços. Em suma, é importante para a gestão de conflitos de um modo geral. Né? Então, é uma mudança, isso é uma mudança, isso é uma revolução. Né? Então, é preciso que os processualistas entrem nessa revolução, acolham isto, ministrem as suas disciplinas de processo e cada vez mais tragam questões.
cada vez mais envolvam os estudantes na solução de problemas, né? Porque você esquece tudo aquilo que você memorializa sem viver emoções. Aquilo que a gente memorializa ou memoriza de uma maneira, digamos assim, apenas racional, a gente esquece. Mas aquilo que a gente memoriza, sentindo, participando, se envolvendo, como realmente, quando a gente memoriza deste modo, aí sim nós efetivamente construímos uma compreensão que se mantém na memória das pessoas e se mantém como competência. Eu costumo dizer que quando a gente decora, a gente não adiantou nada, né? A gente tem que entender a lógica, absorver, praticar, para conseguir aprender, né? Os conceitos. Então, só para a gente fechar, professor Carlos, na minha opinião, caminho ao direito, eu acredito que a gente está caminhando para um direito muito mais humano, para direito que vai além da norma propriamente dita, que passa a deixar de priorizar, não é deixar de priorizar, não é deixar de considerar, mas deixar de priorizar, né? A norma em si só para atender aos anseios daquele que busca a aplicação da norma, né? O foco muda. Eu acho que a maior... A principal característica talvez seja essa, no sentido para onde caminha o direito. E o senhor? O que é que o senhor pensa para onde caminha o direito? O direito caminha para onde caminhar a humanidade. Então, na realidade, a gente pode lidar com o tema por onde caminha o direito e, a rigor, não para onde caminha, porque o direito vai por onde a humanidade for. E a humanidade hoje é cada vez mais compreensiva no sentido da necessidade de um tratamento global dos seus problemas. Nós hoje, com a internet, com as redes sociais, com essas relações à distância, remotas, nós lidamos com um mundo que, de fato, parece uma aldeia global. Às vezes você lida mais intensamente com questões da China do que com questões que acontecem ali no bairro ao lado. Então, nós nos envolvemos globalmente como se fosse uma grande comunidade muito complexa, né? Que envolve 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Né? Então, essa comunidade de 7 bilhões e 7 milhões de habitantes, quem lida com o direito precisa vê-la, observá-la e perceber que o direito marcha para esse alinhamento com base nos direitos humanos, nas convenções internacionais, né? Aí sim, essas convenções, desde aquela convenção, desde a convenção inicial na ONU, né? A Convenção dos Direitos Humanos de 1946, desde aquela, e agora cada vez mais, depois dessa fase que a gente teve agora de uma polarização excessiva, porque algumas coisas não funcionaram bem, e a sociedade tem seus mecanismos de defesa. Essa polarização foi um freio contra determinadas licenciosidades, determinada falta de responsabilidade no lidar com o processo de desenvolvimento. Nós temos ancestralidade dentro de nós, do mesmo modo que temos a contemporaneidade. Se a contemporaneidade começa a fazer bobagem, o peso da ancestralidade vem e dá um freio. Aí você dá um salto para trás para sustentar um pouco as coisas dentro de uma razoabilidade. Mas logo depois vem a descontração e a abertura para um novo processo de desenvolvimento, que é exatamente isso que eu espero no plano global nos próximos anos. É isso que a gente espera do direito, que seja um direito preparado para lidar com essa nova necessidade de uma sociedade global que precisa construir um direito ecológico, sustentável, para uma sociedade de uma economia sustentável e que pressuponha a necessidade de energia limpa e a necessidade de cooperação internacional, local, regional,
cooperação em todos os espaços, em todas as atividades, não só as atividades jurídicas, mas as atividades econômicas, políticas, sociais, de um modo geral. Então, essa é a nova sociedade. Isso não é utopia, não. Eu não estou prevendo um mundo perfeito. Eu não acredito em perfeição. Eu não acredito em ideias que são a solução para nada. Eu acredito num processo que pressupõe essa responsabilidade nova do cidadão. Porque se nós não fizermos isto, a Terra vai continuar aí por mais bilhões de anos. Mas o ser humano vai perder as condições de possibilidade de conviver nela. Porque vamos destruir o espaço natural que nos viabiliza como seres vivos. Esse é o grande desafio, é por onde caminha o direito, ou seja, o direito caminha para atender às necessidades novas que estão sempre surgindo. Sim, sim, sim. A gente, na realidade, se aproveitou que a rede caiu para, numa nova conexão, conseguir estender um pouquinho o tempo, mas nós estamos realmente com o tempo super estourado. Eu assim, queria pedir desculpas ao senhor, realmente, porque essa oscilação é incontrolável de internet, então eu não consegui evitar a queda da live. Graças a Deus a gente conseguiu voltar tranquilo e complementar essa nossa conversa sobre a necessidade da modernização também na educação jurídica, né? Eu agradeço assim imensamente pela disponibilidade. A gente tem muito assunto sempre sobre essas temáticas. O Elas no Processo está muito feliz de tê-lo como convidado nas nossas lives. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar ainda mais, né, sobre os outros temas. E, em nome do grupo, eu agradeço muitíssimo a presença do senhor. Eu agradeço também, professora Mariana. Agradeço e achei que a escolha da sua pessoa foi muito bem indicada, porque eu a conheço na sua prática, né, como jurista, como professora, e conheço a qualidade do seu trabalho na construção de diálogos e soluções consensuais, nas mediações, nas práticas jurídicas por aí afora, né? E, portanto, ter você como interlocutora nessa conversa que abrangeu e abrange tantas outras pessoas é uma honra para mim, foi uma honra para mim e um motivo de alegria, porque eu sempre me divirto, a gente sempre encara as coisas com leveza, né, Mariana? E isso eu acho que a gente conseguiu fazer aqui também. E que a internet... Sim. A gente não pode dominar. Sim. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando eu utilizo muitos casos práticos do livro do senhor, né? E aí eu sempre falo que na minha avaliação, na minha parte prática da preparação, né, para ser mediadora judicial, o senhor foi meu observador, o senhor foi co-mediador comigo. E aí eu fiquei numa tensão danada, eu digo aos meus alunos, aí eles dizem, mas Mari, como foi isso? Que tensão danada? O professor Carlos lá lhe avaliando. Aí eu, minha gente, mas veja, ele é uma sumidade tão grande que ele faz a pessoa ficar tranquila. E foi assim, nunca mais eu vou esquecer. Eu costumo dizer que eu sou uma pupila dos seus ensinamentos e eu realmente tento proclamar, né, divulgar as suas ideias e participar também de toda essa evolução. E eu tento aprender com você também. E eu tento aprender com você também. Nada, que humildade. Mas, enfim, muito obrigada pela presença. Júlia está colocando aqui um monte de emoji de coraçãozinho. Obrigada pela presença, Júlia. Obrigada pela presença, todo mundo. Perdão aí pela queda de conexão, mas acho que deu para isso nesse segundo momento a gente finalizar a nossa proposta de falar sobre os rumos do direito ou o caminho que o direito está percorrendo, né? Muito obrigada, professor Carlos. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Boa noite a todas e todos. Tchau. Tchau.